Todo mundo trouxe Bíblia hoje? Quem trouxe a Bíblia no celular, vai procurar Lucas capítulo 9, verso 5. Nós vamos ler um texto antes de nós iniciarmos esta mensagem. E aí eu queria que você olhasse para esse texto, porque é o que Paulo e Barnabé fazem aqui, quando são expulsos da cidade, quando eles são retirados daquele lugar ali. Diz assim, Lucas capítulo 9, verso 5. Se não os receberem, sacudam o pó dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Esse texto, nós olhamos aqui para esta mensagem de hoje, irmãos, e nós vemos esse dizer de Jesus aos seus discípulos quanto à pregação do Evangelho, quando eles saem pregar o Evangelho. Aqueles que não aceitassem a palavra de Deus, era para que os discípulos sacudissem o pó, em testemunho de que eles estiveram naquelas cidades pregando o Evangelho, mas aquelas pessoas não receberam. E a gente vê nesse texto, antecedendo aqui o texto da mensagem, em Atos capítulo 13, os servos de Deus, Paulo e Barnabé, sendo expulsos daquela cidade, e a cidade que o texto está dizendo aqui é Antioquia da Pisídia. Tá? Então, é muito importante que a gente perceba que esses homens aqui, tudo que eles fizeram não foi a própria vontade deles, assim, no sentido de, eu vou fazer a minha própria vontade e não vou olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Mas eles olharam para tudo aquilo que a palavra de Deus dizia. E é importante que eu e você hajamos assim, que nós tenhamos atitudes dentro da nossa fé cristã, de acordo com a palavra de Deus, amém? Então, nesse texto, a gente vê antecedendo aqui, eles e a Icônio, eles foram, a gente vai ver aqui que muitas pessoas aqui incitaram, a gente vai ver que os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade e provocando a perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram do território. Se fosse eu e você, como nós nos comportaríamos se nós chegássemos em uma casa e nós fôssemos abordar essas pessoas para falar do amor de Deus, e nessa casa que nós chegássemos, nós fôssemos açoitados, ou a gente sofresse alguma repreensão, ou fôssemos expulsos daquele lugar? Como nós reagiríamos? Como você tem reagido no momento da pregação do Evangelho? Se as pessoas aceitam ou se elas não aceitam? Quando elas não aceitam, você continua ou você desiste? Como que está isso em nossa vida? Como nós estamos nos comportando quanto a essas atitudes que nós precisamos nos posicionar? Então, nós vamos ver aqui esse texto do capítulo 13, que esses homens aqui, que foi imposto a mão sobre eles, que foram escolhidos pelo Espírito Santo, a gente vai ver isso no capítulo 13, eles foram homens que foram escolhidos pelo Espírito Santo. E eu quero dizer para você hoje, que você e eu fomos escolhidos pelo Espírito Santo. Nós fomos escolhidos pelo Espírito Santo. E nós temos uma missão muito grande nesse tempo. O tema desta mensagem é o impacto da pregação. Só que eu queria que você percebesse que um dia foi pregado para mim e para você esse Evangelho, e nós sofremos um impacto. Mas como que a gente está? A gente está fazendo com que esse impacto da pregação ele seja atingido a outras pessoas, ou a gente está acomodado? Então, a gente vai ver nesse texto aqui, esses homens foram expulsos de Antioquia, de Pisídia, e esses homens foram para
Icônio. Paulo e Barnabé. O texto vai iniciar bem assim. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal maneira que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Olha que maravilhoso que é esse texto. Ele inicia assim de uma forma muito bonita, né? Porque há pouco tempo, há algum tempo atrás, a gente vai ver ali que eles foram expulsos. Mas esses homens, eles falaram, a gente foi expulso, então a gente vai para outros lugares. E eles foram para Icônio. É interessante nós olharmos, eu vou pedir para o Eric, e desde já eu agradeço a disponibilidade dele, em baixar o mapa ali para nós. Olha ali, irmãos. Então eles estavam em Antioquia da Pisídia. Antioquia da Pisídia é do lado esquerdo aqui, quem está olhando para o projetor aqui, tá? Antioquia da Pisídia e daí tem a Antioquia da Síria ali. Então eles estavam em Antioquia, onde eles foram expulsos de lá, e depois eles foram para Icônio. Em Icônio, nós vamos ver esses homens aqui, irmãos, falando desta palavra, onde as pessoas começaram a crer. E é tão maravilhoso quando você começa a pregar o evangelho e as pessoas começam a crer. Só que nós podemos levar algumas invertidas na pregação do evangelho. Às vezes as pessoas vão tentar atacar a gente, vai tentar contra as nossas vidas. Eu não sei se você já passou por alguma situação desta forma, de você ser perseguido, porque você está falando do amor de Jesus. Parece que no nosso tempo as coisas estão muito fáceis, né? Mas eu ouvi nesse tempo que estou vivendo a vida de cristão, eu ouvi alguns testemunhos de alguns pastores, algumas falas deles, de alguns homens que levaram, pastores da nossa igreja, que levaram tapa na cara, outros que foram insultados, outro que sofreu ameaça, né, de apanhar. E era um irmão da igreja que queria bater. Você acredita nisso? Era um irmão da igreja que queria bater. E aí, irmãos, a gente começa a pensar, se nós sofrêssemos hoje isso, você, Tom, sofresse uma afronta de alguém, você ia continuar pregando o evangelho? Você ia continuar, Dinho, pregando o evangelho, cantando louvores a Deus, porque você sofreu uma violência, porque você ama a Cristo e você está testemunhando dele? Nós íamos continuar. Paulo e Barnabé, a Bíblia diz assim que esses homens, olha só o que diz, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. E aí a gente para e pensa, que modo que foi esse que eles falaram, que fez com que muitas pessoas viessem a crer. Vieram a crer. Aqui eu fico pensando assim, o que falta de nós? Se Paulo e Barnabé pregaram o evangelho de tal forma, de tal maneira, eu acredito que foram inundados pelo poder do Espírito Santo para pregar esse evangelho, que as pessoas creram. O que nós precisamos para pregar esse evangelho de tal maneira que as pessoas elas sejam impactadas pela pregação? Será que nós temos falado? Será que nós temos crido que esse poder da pregação, ele tem poder de transformar as pessoas? Mas Paulo e Barnabé, o texto vai dizer que esses homens, eles falaram com ousadia, eles falaram de tal forma que multidões de judeus e gentios, eles creram. A palavra de Deus vai dizer bem assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado, irmãos. Então preste atenção à importância que eu e você temos no impacto da pregação do evangelho. Deus chamou nós, o Espírito Santo chamou a cada um de nós. Ele transformou a nossa vida para que também nós, como esses dois homens,
que foram escolhidos por Deus, pelo Espírito Santo, eles impactassem as cidades aonde eles passavam. E é interessante a gente ver aqui, irmãos, que o texto vai dizer assim: mas os judeus que tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pela mão deles. Irmãos, Deus quer usar a minha mão e a tua mão. Deus quer usar nós. E é urgente esse trabalho para fazer. Ele precisa ser feito urgente por mim e por você. Talvez nós estamos acomodados em tudo aquilo que a gente tem já e a gente faz, que a gente fala assim: hoje eu não vou falar nada para ninguém. Na cidade onde eu estou, eu não vou falar para ninguém. Mas a gente precisa urgentemente nos posicionar contra a pregação do Evangelho. Porque senão de nada adianta a gente estar aqui. De nada adianta eu estar aqui. Então, esse texto, ele está se referindo a isso. Pessoas se irritavam, irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos, Paulo e Barnabé, e passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor. Será que a gente fala corajosamente ou nós falamos timidamente? Será que a gente crê realmente que esta palavra ela pode transformar vidas, impactar vidas, ou nós não cremos assim? E é importante que a gente analise desta forma, porque Paulo já fez a parte dele, Barnabé já fez a parte dele. Eu, Gediel, preciso fazer a minha parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. Estamos fazendo? Então, corajosamente falavam do Senhor, que confirmava a mensagem da sua graça, realizando sinais e maravilha pelas mãos deles. Irmãos, é algo maravilhoso isso, porque da mesma forma que Deus usou esses homens aqui, Ele pode usar eu e você, quando nós levantamos as nossas mãos para orar por uma pessoa. Da mesma forma que Deus usou Paulo, com essa ousadia, levantando a sua mão e orando pelas pessoas, abrindo os lábios de Paulo para ele pregar o Evangelho, a ponto dessas pessoas serem impactadas pela sua pregação e virem a crer na palavra de Deus, porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele não estava pregando ele mesmo. É da mesma forma Deus quer usar eu e você, aonde eu e você estivermos. Então, não vai ser talvez numa cidade longe, não vai ser talvez, eu vou lá para Antioquia, eu vou lá para a África, eu vou para outro bairro. Pode ser que não seja isso que Deus quer que eu e você façamos. Mas eu creio que Deus quer que a gente se disponha a ser usado aonde a gente está, aonde nós estamos. Porque aonde nós estamos está cheio de pessoas. Tem muitas pessoas que precisam de nós. Precisam que nós abramos a nossa boca e falamos do Senhor, que realmente muda situações. Só que eu queria dizer para você que esses homens aqui enfrentaram dificuldades imensas, perseguições, foram maltratados. E talvez você esteja enfrentando uma perseguição, você está sendo maltratado. E você fala assim, se sente o coitadinho. Eu me sinto o coitadinho, eu vou me incluir aqui também. Quando a gente está sofrendo alguma perseguição, passando por algum momento de dificuldade, de sofrimento, de luta, a tendência nossa, qual é? A gente querer ficar deitado, a gente querer ficar sentado e a gente não querer se incomodar com mais nada. Nesse capítulo 14, a gente vai ver algumas situações
partir do 13, na verdade, a partir do momento que eles se entregaram a fazer a obra de Deus, você vai ver várias situações desses homens pregando o evangelho e sendo perseguidos. E eles não pararam. Eles não pararam. O texto vai dizer que corajosamente eles falavam. Aí, nós vemos o seguinte: o povo da cidade ficou dividido, alguns estavam a favor dos judeus e outros dos apóstolos, formando-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Presta atenção, irmãos, apedrejá-los. Esses homens aqui sofreram ataques físicos, ataques de ódio, ataques porque houve uma conspiração, houve um motim contra eles, porque eles estavam falando desse amor. Eles estavam falando de Jesus que transformava vidas. E pessoas se levantaram contra esses homens de Deus. Então, se alguém se levantar contra você, se levante, mas em oração. A palavra de Deus diz assim que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Se nós não entendermos assim, nós vamos ficar batendo cabeça, todos nós. Às vezes nós vamos querer lutar com as nossas próprias forças, e não é dessa forma. Então, a nossa luta é contra as hostes espirituais. Esses homens aqui compreenderam o papel deles no tempo deles. Nós compreendemos o nosso? Ainda na continuação da leitura, eu queria que você acompanhasse. Quando eles souberam disso, fugiram às cidades licaônicas de Listra e Derbe, e os seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Irmãos, ali, Icônio, então eles vão descer ali, Listra e Derbe. Eles continuaram, eles não pararam, eles falaram, vamos avante. Então, toda a opressão que eles recebiam, toda a perseguição, fazia com que esses homens avançassem. Não fez com que esses homens retrocedessem ou voltassem. Mas eles avançavam na pregação do Evangelho. Então, em Listra, a gente vai ver aqui, irmãos, eles dizendo, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. E aqui, nesse texto, nós vamos ver algo maravilhoso. Por quê? Se você lê aí na tua Bíblia, ou na tua Bíblia online aí, ou celular, você vai ver o que acontece aqui. E o que acontece aqui é maravilhoso, porque eu creio que Deus quer usar eu e você também para fazer esses milagres nesse tempo que nós estamos aqui. Amém? Eu creio nisso. Então a palavra de Deus diz que havia esse homem paralítico desde nascença. Então era um homem que muitas pessoas, aonde estava esse homem, em Icônio, em Derbe, Listra, essas pessoas conheciam ele. E sabiam que esse homem era um homem que desde o seu nascimento ele era aleijado. Ele não andava. E aí fica mais maravilhoso ainda. Por quê? Porque muitos sabiam que ele era deficiente. Porque muitos sabiam que ele tinha sua dificuldade de locomoção. E a palavra de Deus diz assim, no verso 9. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu o homem que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Amém, irmãos? Esse homem deu um salto e começou a andar. Quando a gente olha Pedro e João indo lá no templo, e a gente vai ver o mesmo acontecimento. Eles olham para aquele homem que era coxo, olha para eles e pergunta, ele quer alguma esmola? E Pedro fala assim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, nós não temos, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Amém? Então perceba o seguinte, irmãos. Nesse texto aqui, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu o homem
que tinha fé. Aí, no momento que eu estava estudando esse texto aqui, eu fiquei pensando. Paulo tinha um discernimento muito grande, irmãos. Paulo tinha uma conexão com Deus muito grande. Porque o texto vai dizer assim: quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que esse homem tinha fé para ser curado. Olha só, irmãos. Será que a gente tem essa percepção de saber se a pessoa tem fé ou não tem fé? Como que Paulo fez? Como que Paulo fez isso? Olhar para a pessoa. Vou olhar para o irmão José Freitas aqui e falar: será que o irmão José tem... Não, o irmão José não tem fé. Julgar o irmão José, ter fé ou não ter fé. E Paulo tinha acabado de chegar nessa cidade aqui, de Listra e Derbe. Como? Como? Acredito que você tem resposta. Só que eu queria que você pensasse se fosse você. Você passa perto de uma pessoa que está em dificuldade, em luta, em problemas, e você fala assim: eu não vou orar para essa pessoa porque ela não tem fé. A minha fé, só a minha fé vai adiantar? Queria que você e eu pensássemos o nosso papel nesse tempo hoje, irmãos. É urgente essa mensagem. O Ministério de Ensino não está aqui por acaso, colocando temas para que a gente se aprofunde na palavra de Deus e a gente entenda a palavra de Deus de forma que a nossa fé seja aumentada, a nossa fé seja acrescida a cada dia, para que nós possamos olhar como Paulo olhou. Para que a gente sinta que nós temos um papel importante nesse tempo com relação ao impacto da pregação. Não saia daqui hoje, irmãos, não saia daqui hoje como se você não estivesse vindo aqui. Não saia. Eu e você temos um papel muito importante de olhar para as pessoas, porque nós vivemos uma comunhão com Deus, e isso faz com que nós olhamos para as pessoas que têm fé, e a gente realmente faça alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. Quantas pessoas você passou por elas essa semana? Por elas essa semana? Quantas? Quantas pessoas? Nós passamos e muitas vezes a gente nem olhou para a pessoa, nem parou para conversar, nem parou para falar sobre Deus, falar sobre aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez. Quantas pessoas? Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. É maravilhoso isso, irmãos. Pode ser que a gente viva só o sábado na presença de Deus. Pode ser que a gente viva só o momento que a gente tem para orar. Talvez um momento durante a semana, talvez um momento durante o domingo. Aí quando a gente entra na semana, nós nos perdemos. O pastor, alguns dias atrás, numa mensagem que ele trouxe aqui para nós, ele falou assim: a partir do momento que nós pisar o pé para fora desse templo, você está pisando num campo missionário. Isso é sério, irmãos. O texto de Pedro vai dizer assim: vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nós, irmãos. É eu e você. Nós somos. Então, Paulo
através do poder do Espírito Santo, juntamente com Barnabé, oraram por essa pessoa e esse jovem foi curado, ele foi liberto. Eu acredito que esta cura, ela proveu também salvação na vida deste homem. Assim como foi na vida do coxo lá na Porta Formosa. Então, começou uma outra confusão, irmãos, nessa cidade aqui. O texto vai dizer assim, que multidões começaram a gritar em língua licaônica, tá? Então, esse licaônica, tá? Era uma província, tá, irmãos? De Roma, tá? Aonde ficavam essas cidades ali, que era cidade de Icônio, Listra e Derbe, tá? Era uma província de Roma. E esse povo começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamaram de Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Quando nós olhamos aqui nessa mensagem, a gente vai ver nesse trecho aqui, irmãos, que aconteceu porque, segundo a lenda conhecida pelos habitantes de Listra, Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, deuses da mitologia grega e romana, respectivamente, tinham ido visitar aquela terra, e somente uma família tinha os acolhido. Quando eles viram o que Paulo tinha feito, pensaram que não poderiam deixar isso acontecer novamente. Então, aqui, esses homens, eles acreditavam nesses deuses aqui. Eles achavam que esses deuses aqui era que tinha realizado esse milagre. Mas a palavra de Deus vai mostrar que esses homens quiseram fazer sacrifícios ali. Um sacerdote quis fazer sacrifício. E Paulo, no texto de versículo 14, vai dizer: ouvindo os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra. Então havia uma atitude errada de sacrifício a esses deuses. E Paulo e Barnabé repreendem esses homens. Paulo e Barnabé não perdem essa oportunidade de ensinar essas pessoas realmente quem havia feito esse milagre. E eles falam do Deus vivo. Eles falam do Deus vivo. Então eu quero dizer para você, não perca a oportunidade. Não percamos a oportunidade de falar desse amor de Deus. De falar que Deus é o Deus vivo, que fez céus e terra. Não há outro igual a Ele. Não existe outro. E a gente pode falar com toda a ousadia e autoridade, porque Ele está com a gente. Amém? Irmãos, esses homens aqui, como se não bastasse, também nesta cidade aqui sofreram. Porque no versículo 19 vai dizer assim: então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, apedrejando Paulo e arrastando para fora. A Bíblia vai dizer aqui, na sequência do texto, que Paulo ele foi apedrejado de tal forma, irmãos, que ele ficou como se estivesse morto. Como se estivesse morto. Por quê? Esses homens estavam sofrendo, como o texto lá de Mateus capítulo 5, versículo 10 e 11. E eu quero que você abra lá junto comigo, para vocês conferirem. Capítulo 5 de Mateus, verso 10 e 11. Vai dizer assim, ó: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Nós estamos prontos a sermos perseguidos pelo amor do Senhor Jesus Cristo? Estamos? Eu creio que o Espírito Santo quer tratar eu e você para que nós estejamos prontos. Para que nós não recuemos na pregação do Evangelho. Aí, nós vamos ver aqui, esses homens, quando Paulo foi apedrejado e foram arrastados para fora da cidade, o texto vai dizer assim que ele ficou como se tivesse morto, mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou, voltou à cidade, mas no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles desceram para falar de quem? De quem que eles foram falar? De Jesus Cristo, irmãos. E esses homens continuaram a pregar. Eles continuaram a pregar o Evangelho. Então, o impacto dessa pregação, nós vamos ver que gentios e judeus creram. Gentios e judeus também não creram. Nós vamos ver que um aleijado, ele foi curado. Um aleijado foi curado. O texto vai dizer que eles foram então de volta para a cidade de Derbe. Esses pregaram as boas novas daquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atália. E de Atália navegaram de volta para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios, e ficaram ali muito tempo com os discípulos. Amém? Irmãos, nós vamos nesse texto aqui. Esses homens não desistiram. Esses homens, eles romperam o medo, eles romperam a perseguição, eles romperam as afrontas, eles romperam o apedrejamento, eles romperam fé, eles tiveram fé em Deus, eles tiveram fé que Deus que estava guiando eles nesta missão que impactou vidas, nessa missão que transformou vidas. Sabe o que é mais maravilhoso de você pregar o Evangelho? É você ver pessoas que foram resgatadas da mão do inimigo, adorando, levantando a mão, e engrandecendo o nome de Deus. E Deus quer contar comigo e com vocês. Sabe para quê? Para que a igreja cresça. Para que quando Jesus voltar, como o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, vai dizer para mim e para você, que todos hão de comparecer perante o juízo de Deus, quer feito obras más, quer feito obras boas, todos. E se o teu amigo, que você ama tanto, que você caminha com ele,
ele não ouvir de você sobre Jesus? E se o meu parente, que tem um vício, que tem uma dificuldade, não ouvir de Jesus através dos meus lábios? Como que vou ficar? Já pensou nisso? Deus quer nos enviar. Deus quer nos usar onde a gente estiver. Pode ser que a gente não vá nas províncias de Roma, a gente não vá lá na Síria, Antioquia, em Pafos, Chipre, Salamina, talvez a gente não vá a esses lugares. Mas aonde eu estou, eu preciso impactar na pregação do Evangelho. Nós precisamos ser usados por Deus. O desafio que tem para mim e para você, nesse tempo, você já foi perseguido por alguém? Eu queria que você tentasse contar essa experiência para você mesmo, se você já foi perseguido. Você já foi perseguido por falar de Jesus? Aonde foi isso? Conte para você mesmo. Como que eu e você reagimos à perseguição? Como nós reagimos? Você já tentou colocar obstáculos para que alguém receba Jesus? Judeus colocaram obstáculos para gentios, para outros judeus não saberem de Jesus. E o meu desafio e o teu agora é falar de Jesus. É falar dele. Assim como ele transformou a minha e a tua vida, e está transformando a dia, nós podemos sim falar de Jesus. Nós podemos sim ser instrumento de Deus no impacto da pregação.